já há algum tempo que eu não tinha a honra e o privilégio de estar numa formação, uma conferência como esta, e por isso já tinha algumas saudades de estar aqui convosco, falar um bocadinho sobre a matéria de arrendamento. Quero agradecer ao Dr. João Massano e o privilégio que me deu de estar novamente, me ter convidado para estar aqui a falar um bocadinho sobre arrendamento e tentar-vos ensinar alguma coisa desta matéria que, como sabem, em Portugal é extraordinariamente complexa, dada a grande quantidade de legislação que até hoje tem sido, digamos, publicada. E ainda bem que hoje esta matéria que nós hoje vamos aqui falar não tem a ver com o período pandémico, porque então aí, meus caros colegas, então aí teria de ser uma conferência só para esse fim. Eu vou pegar num tema que, quando foi publicada a Lei 6 de 2006, portanto, a lei que regulamentou e regulou o NRAU atualmente, como sabem, foi por uma alteração em 2012, levantou alguma polémica junto de alguns colegas. Aliás, na nossa classe houve alguma polémica, nomeadamente na questão desta faceta da transmissão por morte do arrendatário, tanto mais na vertente habitacional que na não habitacional, uma vez que na não habitacional a questão não é assim tão complexa como isto. Como irão ver, nós temos neste momento dois regimes em Portugal, relativamente, que regulam a transmissão do contrato de arrendamento por morte do arrendatário. Temos um regime transitório e temos o chamado regime atual. O regime transitório, como irão ver de seguida, é aquele que está plasmado no artigo 57 do NRAU. E aqui tem este artigo 57, ou seja, tudo aquilo que aqui está plasmado nesta norma do NRAU tem a ver com uma circunstância muito importante. Ela só vai ser aplicada em contratos de arrendamento anteriores à entrada em vigor da Lei 6 de 2006 e para os óbitos que já ocorreram na vigência da lei. Portanto, estamos a falar de contratos antigos, estamos a falar de contratos vinculísticos, alguns deles até celebrados na vigência do antigo regime do arrendamento urbano, como sabem, entrou em vigor em 1990, no dia 15 de novembro, mas este regime transitório regula estas situações apenas. Ou seja, primeira questão que temos que saber, data do contrato. Segunda questão que temos que saber, em que data faleceu o arrendatário. Para podermos aferir, de acordo com o regime que aqui está previsto, quem é que tem ou quem não tem direito à transmissão do contrato de arrendamento. Este artigo 57, como veem aqui, já sofreu algumas alterações. Tem a redação da Lei 31 de 2012, como sabem, entrou em vigor no dia 12 de novembro. A linha E deste número 1 foi alterada pela Lei 79 de 2014, de 19 de dezembro. A linha F foi editada pelo artigo 4º da Lei 13 de 2019, de 12 de fevereiro, que entrou em vigor no dia 13 desse mesmo mês e desse ano. E é um regime que se aplica, como disse há bocadinho, apenas e transitoriamente a todos os contratos de arrendamento celebrados antes da entrada em vigor do NRAU. Isto, como é óbvio, tendo em conta as disposições transitórias dos artigos 26, número 2 e 28, número 1 do novo regime do arrendamento urbano. Como vão reparar, se estiverem a seguir a lei, há aqui modificações muito grandes, muito profundas, relativamente às pessoas dos transmissários. Alterações na ordem da transmissão e mudança de regime na primeira e segunda transmissão. Deixem-me dizer uma coisa já adiantando, como irão ver daqui a bocadinho, se olharem bem, se lerem bem o artigo 57, e ele não é fácil de leitura, como já repararam, porque há aí uma classe de sucessíveis ou de potenciais transmissários, a regra é que se repararem, e a conclusão que poderão chegar é que apenas há uma transmissão do contrato de arrendamento. Excepcionalmente, que eu já irei falar sobre ela, só há uma hipótese de haver uma segunda transmissão, neste caso concreto, do regime transitório. Ora bem, o artigo 4º da Lei 13 de 2019 veio introduzir uma nova linha na redação do artigo 57, é a da linha F, que não existia antes de 2019, portanto é nova, recente, vamos lá ver, quer dizer, enquanto o legislador não se lembrar de mexer outra vez, digamos aqui, no NRAU, relativamente a determinadas questões que, como sabem, vão surgindo no dia-a-dia. Ora bem, para vos iniciar esta explicação,
Devo dizer que passa a existir transmissão dos contratos de arrendamento para a habitação e esta é a nova versão do artigo 57, através desta nova linha F do número 1, passa a existir transmissão dos contratos de arrendamento para a habitação para os filhos e enteados que tivessem convivido há mais de 5 anos, com idade igual ou superior a 65 anos, desde que o RABC do agregado seja inferior a 5 RMNAs. Atualmente, o valor é este que está aqui, que vocês estão a ver. Tem a ver, como é óbvio, com o valor do ordenado mínimo mensal, que todos os anos, como sabem, é alterado pelo Governo. Corresponde a um teto máximo mensal de 4.112,50 €, ou seja, vamos, no fundo, a dividir o valor dos 5 RMNAs por 12, dá este valor. Porque eu devo-vos dizer porque é que digo isto. Porque na prática o inquilino recebe 14 salários ou pensões, mas que são pagos em 12 meses. Portanto, nós não podemos estar a fazer a divisão por 14, mas antes por 12. Porque é esse o tempo em que a pessoa, o beneficiário, recebe ao fim de um ano. Portanto, digamos que esta nova faceta de habitação para filhos e enteados tivessem convivido há mais de 5 anos, obviamente, com o arrendatário, já vos vou dizer que arrendatário é este, porque no arrendamento não habitacional a questão é um bocadinho diferente. E, no fundo, estes requisitos que aqui estão na linha F são requisitos cumulativos e, por isso, só se verifica a transmissão nestes casos, desde que os mesmos se encontrem reunidos. Ora bem, quais são as pessoas, no fundo, com direito à transmissão do contrato dentro deste regime transitório que vos estou a falar? A referência tem sempre a ver com o falecimento do primitivo arrendatário. Atenção, senhores doutores, porque nós estamos perante um contrato, por exemplo, antigo, celebrado em 1970, ou 78, ou 79, ou 80, em que figura como arrendatário o Sr. A. É através do falecimento, do óbito do Sr. A que se vai aferir o direito à transmissão. E, portanto, digamos, nós não podemos falar de arrendatário porque dá a impressão que o arrendatário é a última pessoa que usufruiu desse direito no locado antes de morrer, mas não é. O que está aqui em causa é o primitivo arrendatário, é aquele que inicialmente figurava no contrato de arrendamento. Portanto, temos esta categoria de pessoas que aqui estão a ver, cônjuges com residência no locado, pessoa que com ele vivesse em união de facto há mais de 2 anos, com residência no locado há mais de 1 ano, já irei falar um bocadinho sobre isto. O ascendente em primeiro grau, que com ele convivesse há mais de 1 ano, filho ou enteado com menos de 1 ano de idade, ou que com ele convivesse há mais de 1 ano e seja menor de idade, ou tendo menos de 26 anos, frequente o 11º ou o 12º ano de escolaridade ou ensino médio ou superior. Reparem, isto aqui, esta linha D, dá a impressão que quem olha para isto, mas o que é isto? O que é que está aqui escrito? Ou seja, isto é o legislador, o que é que o legislador quis dizer com isto? É muito simples, vamos lá ver uma coisa. Transmissão do contrato por morte do primitivo arrendatário para estas pessoas que aqui estão referidas na linha D. O filho ou enteado com menos de 1 ano de idade, ou que com ele convivesse há mais de 1 ano, e seja de menor de idade. Ou seja, estamos a falar de um período de tempo de idade até aos 18 anos, e a partir de, ou tendo menos de 26 anos, a partir entre os 18 e os 26 anos, afere-se a transmissão de acordo com o que está aqui na parte final da linha D. Tendo menos de 26 anos, frequente o 11º ou 12º ano de escolaridade ou ensino médio ou superior. O que significa que a partir dos 27 anos, a priori, a pessoa, o filho ou o enteado, não vai ter direito à transmissão. Por isso é que acontece muitas vezes situações em que o filho do primitivo arrendatário falecido tem 30 ou 40 anos, não está dentro das condições da linha F, por exemplo, nem da linha E, como vão ver. Ou seja, o que acontece é que, neste caso concreto, não havendo os requisitos preenchidos da linha E e da linha F, o filho, com essa idade, ou com a idade superior a 26 anos, por força da lei, não vai ter direito à transmissão. Depois, na linha E, temos o filho ou enteado, com ele convivesse há mais de 1 ano, portador de deficiência, com grau comprovado de incapacidade igual ou superior a 60%. A linha F, já vos falei há bocadinho, este valor que está aqui está errado porque eu não o emendei, peço desculpa, é aquele anterior que eu vos tinha falado, e, portanto, digamos que estas duas situações que aqui estão permitem, eventualmente, ao filho ou enteado do primitivo arrendatário usufruir da transmissão do arrendamento. Ou seja, no fundo, é um benefício que aqui está e é uma exceção à regra da caducidade do contrato. Queria-vos também dizer que é bom notar que o alargamento da transmissibilidade às pessoas referidas na nova linha F, desde o artigo 57, determina que as mesmas venham a ocupar o último lugar na hierarquia definida número 1, uma vez que a transmissão da posição locatária ocorre respeitando a ordem estipulada na lista. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se tivermos várias pessoas
que possam, por morte do primitivo arrendatário, que pudessem usufruir simultaneamente na transmissão, não é assim. Primeiro temos que ver, em termos hierárquicos, quem é que está, em primeiro lugar, no direito a usufruir dessa transmissão. E, portanto, o que eu vos quero dizer é exatamente isto. Esta nova linha F do artigo 57, as pessoas que ali estão definidas só terão transmissão respeitando a ordem estipulada naquela lista, estão sempre em último lugar. Portanto, não há aqui transmissões em dobro ou em triplo, não há transmissões sucessivas para um A, B ou C. Não, aqui há uma transmissão para a pessoa que, eventualmente, de acordo com a lei, esteja em primeiro lugar na ordem hierárquica que eu há bocado acabei de referir, das alíneas do número 1 do artigo 57. Preferência na transmissão. Nos casos do quadro anterior, a posição do arrendatário transmite-se pela ordem das respectivas alíneas às pessoas nele referidas, preferindo, em igualdade de condições, sucessivamente o ascendente filho ou enteado mais velho. Um exemplo. Morre o primitivo arrendatário, estamos numa fase transitória do contrato de arrendamento, como há bocado vos acabei de referir, e ficam 2 irmãos na casa. Moravam lá 2 irmãos, um com 30 anos e o outro com 25. Obviamente que, de acordo com o que estipula aqui a lei, no caso da preferência, o arrendamento não se transmite aos 2 irmãos, transmite-se, neste caso, ao irmão mais velho, porque é assim que a lei manda dizer. Portanto, digamos que aqui a transmissão é só para um deles, não é para os 2, como era antigamente no antigo artigo 1111 do Código Civil, que já foi revogado há muitos anos. Neste caso concreto, os 2 irmãos, só um deles é que vai usufruir da transmissão, porque é o mais velho e é esse que tem o direito à transmissão. Claro que o outro pode continuar a viver em casa com o irmão, se ele quiser, e se não se zangarem, obviamente, nada impede que o faça. Aliás, a lei permite que qualquer pessoa possa viver em economia comum, ou sem ser em economia comum, com o arrendatário, ou aquele que tenha sido, digamos, beneficiado de alguma transmissão do contrato de arrendamento. Disse-vos há bocado que, se lerem com um bocadinho de atenção este artigo 57, a conclusão a que nós chegamos é que há, em regra, só uma transmissão. Ou seja, no exemplo que eu acabei de dar há bocadinho, nós estamos a pensar num contrato de arrendamento celebrado em 2006, em que o primitivo arrendatário morre na vigência já da lei do NRAU, da lei 6 de 2006, mas que tenha, por exemplo, deixado os 2 irmãos. Vou pegar no exemplo de há bocadinho. Obviamente que disse-vos há bocado que isso se transmite para o mais velho. No caso de morte deste irmão, já não há mais nenhuma transmissão. Ou seja, o irmão mais novo não vai poder usufruir do direito à transmissão do arrendamento, porque o arrendamento caduca com a morte do transmissário. E por isso é que eu vos digo que a regra é haver só uma transmissão. No entanto, a lei, como sabem, não há regra sem exceção em direito, há a possibilidade de haver uma segunda transmissão. E esta possibilidade só sucede nos casos previstos na linha C do número 1 do artigo 57. Ora bem, o que é que diz de acordo com o número 4? Sem prejuízo do disposto no número seguinte, quando o arrendatário sobreviva mais que um ascendente, atenção, mais que um ascendente, há transmissão por morte entre eles. Isto é, se eu, arrendatário, morrer e tiver lá o meu pai e a minha mãe a residirem na casa, o arrendamento transmite-se para os 2, meu pai e minha mãe. E, portanto, por morte de um deles, obviamente que o outro continua a oferir da transmissão. Aqui sim há uma segunda transmissão do contrato de arrendamento, é a única exceção à regra da única transmissão que pode haver, de acordo com o artigo 57 do NRAU. Ora bem, eu devo dizer uma coisa, estas alterações que o artigo 57 sofreu desde 2006 são, no fundo, demonstram o quê? A vontade inequívoca do legislador em terminar gradualmente com os contratos de arrendamento sujeitos ao regime vinculístico. Aliás, devo-vos dizer que o NRAU tem, em determinadas situações, a intenção do legislador em determinadas questões, em determinados casos que estão previstos no NRAU, é de exatamente eliminar gradualmente, digamos, o perpetuar de alguns contratos cujo o regime era um regime vinculístico. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, desculpem lá, isso não tem muito a ver com o tema de hoje, mas estou-me a lembrar, por exemplo, do caso em que o senhorio inicia o processo de atualização de renda extraordinária, de acordo com o artigo 30 e seguintes do NRAU, o artigo 31 principalmente, e que o arrendatário, por qualquer razão, não responde à carta. Obviamente, o que é que vai acontecer? Nós estamos a falar de contratos antigos, contratos sujeitos ao regime vinculístico, e caso o arrendatário não responda à carta por qualquer motivo, ou por inércia, ou porque não esteve para se aborrecer e julgava que aquilo que era uma coisa muito simples, aceita a nova renda, não responde à carta, não levanta a questão da transição do contrato para o NRAU e um contrato que era vinculístico passa a estar sujeito ao novo regime,
de acordo com o artigo, com o novo regime, passa a ser um contrato a prazo e digamos que isto significa que o senhorio mais tarde ou mais cedo, de acordo com o prazo que o contrato for fixado, portanto, por vontade das partes ou até por vontade unilateral do senhorio, vai passar a ser a possibilidade de ser deduzido a oposição à renovação do contrato. Isto, como veem, há aqui algumas questões no NRAL que o legislador tende a acabar gradualmente e com algum cuidado do regime vinculístico que os contratos de arrendamento habitacionais estavam sujeitos até à publicação da Lei 6 de 2006. Aliás, ela já se iniciou, embora residualmente, com a publicação do RAU em novembro de 1990. Já aí era possível aos senhorios iniciarem nos contratos novos por poderem utilizar o contrato a prazo. Portanto, se quisessem, podia haver já contratos a prazo a partir da entrada em vigor do RAU. Ora bem, relativamente a este regime de aplicação do artigo 57, e daqui a bocadinho falarei sobre o regime atual que está previsto no Código Civil, eu deixo-vos aqui alguma jurisprudência, vou deixar estar aqui um bocadinho para vocês quiserem tomar nota, porque ela não é muito abundante, mas já há já algumas decisões relativamente à aplicabilidade deste regime transitório do artigo 57. E como vão ver, praticamente a jurisprudência é perfeitamente unânime no sentido de entender que o artigo 57 do NRAL é um regime transitório que se aplica a contratos de arrendamento celebrados antes da entrada em vigor da Lei 6 de 2006, mas cujos óbitos tenham ocorrido já na vigência desta lei. Portanto, digamos que deixei-vos aqui estes exemplos, há muito mais, não quis estar também a massacrar-vos com a jurisprudência, porque isso vai ser objeto daqui da conferência da minha colega, doutora Regina Pereira, mas isto tem a ver, é uma coisa muito restrita, tem a ver só com esta questão da utilização, ou seja, do emprego do artigo 57 do NRAL como regime transitório. Ora bem, obviamente que nós temos aqui uma situação que tem interesse, hoje está um bocado desbatida, porque isto é uma coisa que não, uma norma que não tem sanção, na minha opinião, mas enfim, que é a obrigação do transmissário de comunicar o seu direito devidamente comprovado, com certidão de óbito da pessoa, eventual certidão de nascimento, eventual certidão de casamento, enfim, ao senhorio no prazo de 3 meses, contar da data do óbito do arrendatário. Aqui aplica-se, tanto num caso como no outro, nem nos dois regimes, o artigo 1107, número 2 do Código Civil. Quais são as consequências da falta desta comunicação? Apenas o direito do senhorio ser indemnizado todos os danos resultantes da omissão. Sinceramente, como vocês sabem, isto não é muito fácil de aferir que tipo de danos é que o senhorio pode ter tido com o facto do transmissário não ter comunicado atempadamente o direito à sua transmissão do contrato. Portanto, digamos que isto tem a ver, talvez, com o facto de o senhorio estar numa expectativa de poder arrendar o andar, sabendo que a pessoa que lá está não tem direito à transmissão e porque nada lhe disse. Portanto, digamos que isto, enfim, aferir aqui os valores indemnizatórios resultantes do dano da omissão, devo-vos dizer que eu não conheço, nunca conheci nenhum caso de algum senhorio que alguma vez tenha agido judicialmente contra um transmissário pelo facto de ele não ter comunicado o direito à transmissão. Houve, em tempos, quem defendesse uma coisa muito interessante, que para além do direito a ser indemnizado, o senhorio poderia invocar a caducidade do contrato. Ou seja, qual era a defesa de alguns autores relativamente a esta tese, que na minha opinião é aberrante, querem que vos diga, é aberrante. Acho que é uma tese arrojada, digamos. A justificação era o facto da lei ser omissa nesse aspecto. E tendo em conta ainda o argumento histórico, é evidente que houve uma altura muito pequenina, há muitos anos atrás, em que houve uma norma, digamos, uma legislação avulsa, que expressamente indicava que a falta de comunicação provocava a caducidade do contrato. Essa norma teve em vigor muito pouco tempo, creio que 6 meses, porque o legislador entendeu que aquilo já entrava num campo, digamos, de abuso do direito. Aliás, eu creio que o Tribunal Constitucional, na altura, teve intervenção numa situação desse género. A lei teve muito tempo em vigor, muito pouco tempo em vigor, e voltámos sempre, no fundo, àquela teoria que é hoje, que está em vigor, que é de apenas o senhorio poder ser indemnizado pelo facto de não ter havido comunicação atempadamente do transmissário relativamente ao seu direito à transmissão do contrato. Tendo em conta o argumento histórico, que eu agora acabei de referir, face às sucessivas alterações da lei. Creemos que não será defensável esta tese, eu também concordo, não acho nada defensável isto, hoje em dia, já que a lei expressamente consagra como sanção, pela omissão da comunicação, direito à indemnização apenas, e nada mais do que isto. Ora bem, que eu vos quero aqui também referir a transmissão, aqui uma questão
da transmissão dos contratos previstos nas alíneas C e D do artigo 57. No caso de transmissão do contrato para os ascendentes com menos de 65 anos à data da morte do arrendatário, eu repito aqui, quando eu falo em arrendatário, refiro-me ao primitivo arrendatário. Não se esquecer isto, senhores doutores. O contrato passa a ficar submetido ao NRAU, sendo que na falta de acordo entre as partes, tal contrato será sempre no prazo certo pelo período de 2 anos. Cá está mais uma situação residual do legislador tentar acabar, digamos, gradualmente com este regime vinculístico que existia nos contratos de arrendamento habitacionais. Isto é um outro exemplo, que aqui está, em que há, digamos, uma passagem, digamos, uma transformação de um contrato vinculístico para um submetido a um novo regime, que é o regime do NRAU. Ou seja, no caso de transmissão de contrato para os ascendentes com menos de 65 anos. Neste caso concreto, o contrato deixa de ser vinculístico, há uma transmissão efetivamente, mas passa a ser submetido ao NRAU, sendo que na falta de acordo entre as partes, tal contrato será sempre no prazo certo pelo período de 2 anos. O mesmo regime se aplica no caso de haver transmissão para filhos ou enteados, logo que atinjam a maioridade ou caso estejam a frequentar o estabelecimento de ensino que há pouco referi, na data em que fizerem 26 anos, contrato submetido pelo período de 2 anos, caso não haja acordo entre as partes. Ou seja, neste caso concreto, quando eles fizerem os 26 anos, o contrato passa a... Atenção, senhores doutores, que não tem nada a ver com o que disse há bocadinho. Nós estamos a falar de uma transmissão anterior à idade do arrendatário e que durante essa houve uma transmissão, mas que a partir do momento em que ele atinge os 26 anos ou atinge a maioridade, o contrato mantém-se em vigor, mas sujeito ao novo regime, de acordo com o que está na lei e no artigo 57. A única exceção a esta regra é o facto de tanto o enteado como o filho portador de deficiência com grau de incapacidade igual ou superior a 60% é uma das exceções que eu há bocado referi e, portanto, que beneficia, digamos, este tipo de transmissão, o transmissário, aliás. Ora bem, sobre o regime transitório, disse-vos aquilo que era o mais importante. E em resumo, digamos, só para resumir um bocadinho daquilo que eu disse, não esquecer que o artigo 57 se aplica naqueles casos concretos, tendo em conta o início do contrato de arrendamento, tendo em conta a data do óbito do arrendatário. Depois saber, quando morre o arrendatário, quem é que lá fica, quem são as pessoas que viviam com ele, se elas se enquadram nas alíneas do número 1 do artigo 57. Saber depois que, caso haja mais que um transmissário potencial, o arrendamento se transmite sempre àqueles que estejam em primeiro lugar na hierarquia do número 1 do artigo 57. Só para terminar esta parte do artigo 57, não se esquecerem que apenas há uma transmissão. Daí há bocado um exemplo de 2 irmãos, em que o mais velho é que é oferido a transmissão, o outro já não. Caso morresse esse irmão mais velho, o segundo já não tinha direito à transmissão, exceto nos casos previstos aqui no número 4 deste artigo 57, que é a transmissão para ascendentes. Aí transmite-se para os dois simultaneamente. Portanto, não quer dizer que morrendo um ascendente, o arrendamento caduque. Não caduca, transmite-se para o outro ascendente. Ora bem, falar-vos um bocadinho do regime atual da transmissão do contrato da morte do arrendatário habitacional, devo-vos dizer que ele está previsto no artigo 1106. Obviamente que se aplica a todos os contratos celebrados após a entrada em vigor do NRAU. Como sabem, os contratos hoje em dia, na prática, e eu conheço muito poucos que não sejam assim, são todos contratos de prazo certo. E, portanto, digamos que estarmos a falar aqui um bocadinho sobre a caducidade, eventual caducidade e eventual transmissão de contratos de arrendamento no regime atual é um bquadinho discipiante, porque realmente, se o contrato for um contrato, por exemplo, de 4, 5, 6 anos, obviamente que pode haver transmissão durante a vigência do contrato, como é óbvio, mas, quer dizer, esta transmissão não vai afetar em muito o senhorio, que, como sabem, tem sempre a faculdade, se assim quiser, no final do termo do contrato, ou da renovação em curso, ou no prazo da renovação, poder sempre opor-se à renovação desse mesmo contrato. Esteja lá o primitivo arrendatário, ou esteja lá algum transmissário nos termos do artigo 1106 do Código Civil, como é óbvio. Portanto, aplicam-se a contratos celebrados após o dia 28 de junho de 2006, foi a data em que entrou em vigor a Lei 6 de 2006. Há a transmissão em primeira linha para o cônjuge sobrevivo, residente com o arrendatário ou pessoa que com ele convivesse em união de facto há mais de um ano. E em segunda linha, pessoa que com ele convivesse em economia comum há mais de um ano. Portanto, são estas as pessoas, digamos, que atualmente têm direito à transmissão do contrato de acordo com o artigo 1107 do Código Civil. Eu queria-vos falar um bocadinho aqui sobre a questão do tempo da união de facto, porque, como sabem, tanto no artigo 57 como agora aqui no artigo 1106, a conjugar um bocadinho esta questão do tempo de permanência do potencial transmissário com a Lei 7 de 2001, que regula, como sabem, a união de facto.
Ora bem, a conjugação da alínea B do número 1 do artigo 1106 com a Lei 7/2001 dispõe que só existe proteção legal da união de facto quando duas pessoas vivem juntas durante pelo menos 2 anos. Isto, no fundo, temos a Lei 7/2001. Parece-se entender-se que a transmissão do contrato de arrendamento para esta categoria de pessoas, por morte ou arrendatário, só se verifica se houver pelo menos 3 anos de convivência. Porque, reparem, para haver união de facto tem que haver 2 anos de convivência. Para haver a transmissão tem que haver pelo menos 1 ano de convivência daquela pessoa que vivia no arrendado com o primitivo arrendatário. Portanto, parece que temos que conjugar esta situação. Isto é uma questão de direito muito interessante, é uma questão jurídica bastante interessante, mas parece-me que é esta a conclusão a que se pode chegar. A transmissão do contrato de arrendamento por morte ou arrendatário só se verifica se houver pelo menos 3 anos de convivência. Não se exige 3 anos de convivência no locado, mas sim 1 ano de união de facto, mas para que esta tenha reconhecimento legal, porque para haver união de facto tem que haver reconhecimento legal, porque se não houver, se calhar a pessoa que está lá é apenas um amigo colorido que vivia com o primitivo arrendatário, passa a expressão, não é? Se me permitem a expressão, que de vez em quando lá vai tomar um copo ou jantar com a pessoa, portanto não há, digamos, aquela convivência que possa traduzir a união de facto propriamente dita como está definida na lei. Não se exige depois os 3 anos de convivência no locado, mas sim 1 ano de união de facto, mas para que esta tenha reconhecimento legal é preciso que antes tenha durado 2 ou mais anos. É uma questão interessante, é uma tese bastante interessante que eu, devo-vos dizer, adorava discuti-la num tribunal. Hoje em dia, felizmente, como já estou reformado e já não tenho que me chatear com os senhores doutores juízes nem com alguns magistrados, porque não tenho paciência, perdi a paciência completa com os processos em tribunal, tenho a ideia de que esta questão é uma questão interessante a nível jurídico para discussão junto dos nossos tribunais. O número 3 deste preceito do artigo 1106 permite que a transmissão do contrato por morte do arrendatário possa ocorrer a qualquer parente ou afim daquele que com ele convivesse, preferindo o de grau mais próximo e entre estes o mais velho. No fundo, temos aqui um resquício, uma situação muito semelhante àquela que eu vos referi do artigo 57. Temos sempre a preferência do mais velho, temos a do grau mais próximo, enfim, tudo isto se conjuga para, no fundo, o senhorio, num caso concreto em que morre o primitivo arrendatário, estando perante um contrato recente de arrendamento, saber a quem é que compete o contrato, a quem compete a transmissão. Porque isso tem depois influência para a eventual emissão de recibos, etc., de renda, enfim, tudo isso. Ora bem, eu já estou muito longo com a exposição. Peço-vos desculpa, mas finalmente tínhamos a intenção que o óbito arrendatário, se o óbito arrendatário ocorrer dentro dos últimos 6 meses anteriores à cessão do contrato, o transmissário tem o direito de ver o contrato prorrogado por um período não inferior a 6 meses a contar da morte daquele. Vamos lá ver uma coisa. Isto é uma norma que saiu da pandemia. Portanto, digamos que ainda está em vigor. Ainda não foi objeto de revogação. Digamos que o óbito do arrendatário ocorrer dentro dos últimos 6 meses anteriores à cessação do contrato, o transmissário tem o direito de ver o contrato prorrogado por um período não inferior a 6 meses a contar da morte daquele. Eu penso que isto é razoável. Isto é uma forma de permitir ao transmissário poder solucionar o problema habitacional com algum tempo, digamos. Com algum tempo. Ora bem, quero-vos falar também sobre a via substantiva e processual. Isto aplica-se aos dois regimes de arrendamento, no habitacional e habitacional. Já ia falar sobre o habitacional, vai ser muito rápido e muito curto, porque não há grandes questões para resolver no arrendamento não habitacional. Nós temos que ter em mente que o meio próprio para exigir a entrega do imóvel, quando estamos perante a caducidade do contrato de arrendamento, como é o presente caso, porque não havendo transmissão o contrato caduca, como é óbvio, é a chamada ação de reivindicação. No fundo, uma ação declarativa comum, com forma única, portanto não podem-lhe chamar ação de reivindicação. É uma ação de reivindicação, dado que não podemos já falar, e não é uma ação de despejo, isto é um pormenormezinho meu, não levem a mal. Não é uma ação de despejo porque aqui já não podemos falar em existência de contrato de arrendamento e já não há inquilino, digamos. Não havendo inquilino, não é uma ação de despejo, será uma ação de reivindicação de propriedade. Tendo como objetivo a entrega do imóvel e eventualmente um pedido de indemnização por parte do autor, ex-senhorio proprietário, abrangendo possíveis prejuízos pela ocupação ilegítima do imóvel. Deixo-vos aqui o artigo 1311 do Código Civil e as normas relativas à responsabilidade civil num caso como este. Também vos quero relembrar que a lei impõe, nos casos de caducidade do contrato de arrendamento, que a restituição do imóvel só pode ser exigida decorridos 6 meses sobre a verificação do facto que a originou. Ora, de acordo com o disposto no artigo 8º-D da Lei A1A/2020, com a redação que lhe foi dada pelo artigo 2º da Lei 4A/2020, estou-me a referir à legislação da pandémica. Como veem, isto é tudo
é um sucessivo de normas e de leis. Este prazo teve suspenso desde o termo do mesmo tivesse ocorrido durante o período de aplicação das medidas de emergência. Só deixei isto aqui para a vossa curiosidade. Obviamente que já não estamos em tempo de emergência. As normas da pandemia são muito residuais neste momento. Aliás, há questões que estão relacionadas com o arrendamento que estiveram, digamos, transitoriamente suspensas até junho do ano passado. E, portanto, digamos que praticamente, eu ainda não percebi porque o legislador ainda não revogou as normas, mas neste momento já não temos quase, é muito residual, digamos que as normas da pandemia são muito residuais neste momento. Portanto, tínhamos esta situação durante o período da pandemia e durante o período da aplicação das medidas de emergência. Ora bem, durante aquele período o senhorio poderia continuar a receber a renda, e quando falo no período, é o período em que medeia entre o momento em que o contrato caduca e a entrega do imóvel, efetivamente a entrega do imóvel. Durante esse período de tempo, o senhorio pode continuar a receber a renda do imóvel, mas deve-o receber sempre a título de indemnização, que, aliás, de acordo com a lei. Ora bem, mas logo decorram 6 meses desse período que se referiu acima, a indemnização é logo elevada ao dobro. No fundo, o que a lei nos diz no artigo 1045 é que o senhorio pode continuar a receber a renda à título de indemnização, a partir do momento em que há a mora do arrendatário, aí essa indemnização é elevada ao dobro, ou seja, estamos a falar do valor da renda em dobro. Sem prejuízo de serem valorados outros danos de natureza civil, tendo em conta prejuízos sofridos pelo proprietário, com o atraso na restituição da coisa, por exemplo, prejuízos sofridos com o facto de ficar privado de arrendar, de novo, em tempo útil, ou perda de valor se eventualmente o proprietário querer vender a coisa, por exemplo. Ora bem, como se referiu, a indemnização é elevada ao dobro, nos termos do 1045, que a partir do momento em que o arrendatário entra em mora, sem prejuízo de serem valorados, isto é uma repetição do anterior, peço desculpa. Ora bem, esteve prevista uma alteração a este regime, quer no transitório, quer no atual, passaria por eliminar aquele requisito de obrigar o transmissário a permanecer no andar após a morte do arrendatário durante um ano. Se repararem nas normas do artigo 57, fala-se aqui neste período de tempo, durante um ano, há mais de um ano, vivia com ele há mais de um ano, ou viveu com ele durante um ano, que são os casos do artigo 57, número 1, a linha B, C e D, do NRAL, e do artigo 1106, número 1, a linha B e C, número 2. Portanto, digamos, o legislador houve uma altura em que pensou eliminar esta questão do requisito de obrigatoriedade do transmissário permanecer no andar após a morte. Até agora não houve nenhuma novidade relativamente a esta alteração. No que concerne à transmissão para filhos e enteados, passa a ser permitida a transmissão do contrato para esta categoria de pessoas, desde que tenham mais de 65 anos, tal como vos falei há bocadinho. Vamos passar, finalmente, à vertente não habitacional. Vão ver que aqui também temos 2 regimes, um transitório e um regime atual. Aqueles estão previstos no artigo 58 e no artigo 1113 do Código Civil. No regime transitório, a lei informa que o contrato de arrendamento termina com a morte do primitivo arrendatário, salvo existindo sucessor que há mais de 3 anos exerça a profissão liberal ou explore o estabelecimento comercial no locado. Vamos lá ver uma coisa. Eu acho interessante esta frase primitivo arrendatário. E acho interessante por uma razão muito simples. Nós estamos a falar de contratos antigos. Alguns, se calhar, ainda do século passado e muito até meados do século passado. Estamos a falar de contratos de arrendamento comerciais e industriais e não habitacionais muito antigos. Não sei se sabem, mas se não sabem ficam a saber, durante muitos anos a lei dizia no Código Civil que os arrendamentos não habitacionais não caducavam e transmitiam só aos sucessores do arrendatário. Reparem uma coisa. Sucessores do arrendatário, muita gente. Até podem ser legatários, por exemplo, não é? Podem ser legatários. Porque a gente fala em sucessores, não são só, digamos, os herdeiros legítimos ou legitimários. E, portanto, digamos, durante o período de vigência de um contrato, podia ter havido N transmissões do contrato de arrendamento. Algumas eu cheguei a ter à minha frente situações em que já tinha havido 13 transmissões do contrato de arrendamento. Porquê? Porque ele nunca caducava. Transmitiam só os sucessores, e os sucessores podiam ser uma família muito grande, vinha o bisavô, vinha o avô, vinha o filho, vinha o neto, o trisneto, e isto eram sucessores do primitivo arrendatário. E reparem, quando a lei aqui fala em primitivo arrendatário, eu tenho alguma dificuldade em entender isto. Eu creio que o que o legislador quer dizer aqui é que termina com a morte do arrendatário, o último que esteve como titular do contrato de arrendamento, porque não faz sentido
Primitivo arrendatário, se calhar, coitado, já estará a fazer tijolo, como costuma dizer o povo português, está tijolo no cemitério, e, portanto, nós não vamos falar, então vamos ver quem era o primeiro arrendatário, era o bisavô do atual arrendatário, que morreu, era o trisavô do atual arrendatário que morreu. Um bocadinho, digamos, não podemos ir tão longe na compreensão da norma. Parece-me que estamos a referir ao último arrendatário, ao último titular do contrato de arrendamento. Bom, isto é o que diz o regime transitório. Eu tenho aqui algumas questões que se levantam com relação a esta norma. Vejamos. Em primeiro lugar, cá está, o primitivo arrendatário dificilmente seria o arrendatário original do contrato, dado o facto de terem havido transmissões anteriores antes da entrada em vigor do NRAU. Como eu vos disse agora, quer dizer, é normal que isto suceda nos contratos antigos. Era muito normal. E era habitual, aliás. Lembrar que, na prática, nos contratos de arrendamento anteriores ao RAU, e na vigência destes, as transmissões do contrato por morte do arrendatário, estamos a falar do ano 1990, eram na prática sucessivas. Por esta razão, teremos de ter algum cuidado na leitura da norma e na sua interpretação, sendo que o primitivo arrendatário, de que fala o artigo 58, número 1, será sempre o arrendatário que faleceu, e relativamente ao qual se coloca o problema da eventual caducidade do contrato ou da sua transmissão. Outra questão que se poderá discutir tem a ver com a exploração do estabelecimento em comum. Vamos lá ver uma coisa. Diz aqui o número 1 do artigo 58. O arrendamento para fins não habitacionais termina com a morte do primitivo arrendatário, salvo e exceto sucessor que há mais de 3 anos exerça a profissão liberal ou explore estabelecimento comercial no locado em comum com o arrendatário primitivo. Bom, temos que falar outra vez do arrendatário primitivo, não vale a pena estar a falar no assunto, já sabem qual é este arrendatário primitivo. Pegando um simples exemplo, sendo sucessor o cônjuge do arrendatário e caso o estabelecimento seja um bem comum, pode parecer que existe sempre exploração em comum. Mas isto, a priori, de qualquer de nós, é a primeira conclusão que tira. Bem, se o estabelecimento é comum, a exploração é em comum, os proveitos são em comum, as perdas são em comum, os ganhos são em comum, enfim, tudo é em comum. A não ser que se entenda, devo dizer que não conheço nenhuma decisão sobre esta questão, é interessante esta questão, se entenda que para haver transmissão o cônjuge teria sempre que trabalhar efetivamente no estabelecimento. Não sei se será esta a melhor tese ou o melhor entendimento para o que está aqui escrito no número 2, no número 1 do artigo 58, relativamente à exploração em comum. Mas é uma questão que se levanta, é uma questão que fica em aberto, para que nós todos possamos pensar nisto. E temos aqui outro exemplo, a possibilidade de 2 colegas partilharem o mesmo escritório sem haver qualquer sociedade de advogados, ou que até partilhem clientes e processos judiciais, porque não estão, no fundo, a explorar em comum o escritório. Então, no fundo, até estão. E, portanto, digamos que aqui, este exemplo que eu vos acabei de dizer, e para nós interessa-nos bastante, para nós todos interessa bastante, principalmente aos colegas que estão agora a iniciar a profissão e alguns que já estão na profissão há alguns anos, e, portanto, digamos que esta situação, este exemplo que eu estou a dar, é um exemplo de que se morrer o arrendatário, que é o titular do contrato de arrendamento do escritório, obviamente, no caso concreto, quem lá está nestas condições, eu não tenho dúvidas nenhumas que oferta a transmissão do contrato de arrendamento. Óbvio que se o contrato estiver em nome de um colega apenas e que no escritório é exercida a atividade há mais de 3 anos com outros ou outro colega, desde que tal não implica a existência numa sociedade de advogados, porque isto aqui é diferente, a sociedade de advogados tem outro regime que não tem nada a ver com este, poder-se-á discutir neste caso uma eventual transmissão do contrato para quem lá exerce a profissão com o colega arrendatário falecido. Ainda agora vos acabei de dizer isto, penso que isto é defensável, não é nada que não se possa defender, antes pelo contrário. Finalmente, neste caso, também o sucessor tem o direito à transmissão nos termos do 58, número 2. Deve comunicar ao senhorio nos 3 meses seguintes ao decesso a vontade de continuar a explorar o estabelecimento ou continuar a exercer a sua profissão liberal. Aqui nem sequer se pode falar no facto de haver omissão da comunicação, a indemnização ao senhorio por falta de comunicação ou da sua intempestividade, tal como preceitua o 1107 do Código Civil, porque aqui a lei nem sequer o prevê. Portanto, nem vale a pena estarmos a pensar, digamos, em sanções da lei, pelo facto de não ter havido comunicação ao senhorio, no caso que eu vos estou a acabar de referir, ou que a mesma tenha sido comunicada fora de tempo. Finalmente, o regime atual, senhores doutores. O artigo 1113 do Código Civil, e eu continuo a dizer, não se esqueçam que nós estamos a falar de contratos celebrados já depois da entrada em vigor da Lei de 6 de 2006, portanto, estamos a falar, na grande maioria dos casos, se não forem quase todos, praticamente contratos de arrendamento não habitacionais a prazo certo. Pronto. O artigo 1113 do Código Civil indica que o arrendamento não caduca por morte do arrendatário, mas os sucessores podem renunciar à transmissão, comunicando tal vontade ao senhorio no prazo de 3 meses com cópia dos documentos comprovativos da ocorrência. Aqui fala além de sucessores.
Ou seja, os sucessores que não quiserem continuar a utilizar o arrendado devem comunicar essa vontade ao senhorio. Portanto, estamos aqui a falar de sucessores, tal como a lei já falava há muitos anos em sucessores. Portanto, a transmissão aqui são para os sucessores. Obviamente que isto pode não trazer nenhum prejuízo em termos de tempo, em termos de prolongamento do contrato para o senhorio. Como sabem, continuo a dizer-vos, temos na prática contratos celebrados a prazo certo e, portanto, o senhorio pode sempre opor-se à renovação, independentemente de quem esteja lá, se é o primitivo arrendatário, se é alguém que tenha o direito a essa referida transmissão por morte dele. Os documentos que poderão ser são a certidão de óbito do arrendatário falecido, certidão de nascimento dos sucessores, escritura de habilitação de herdeiros, etc. Quanto ao número 2 do artigo 1113, vemos que, havendo concentração no cônjuge ou a eventual transmissão, devem ser comunicadas ao senhorio no prazo de 3 meses a contar da ocorrência e que a falta desta comunicação, aqui, ao contrário do regime transitório, já gera a tal indenização pelos danos causados pela omissão ao senhorio. É o que resulta da leitura do artigo 1107, por força da remissão deste artigo 1113, número 2. Como veem, relativamente à questão do arrendamento não habitacional, estas questões são um bocadinho mais fáceis de compreender, são mais simples de compreender do que relativamente ao regime dos contratos de arrendamento habitacionais, por força da transmissão e da transitoriedade do artigo 57. Há que ter algum cuidado. Quando algum cliente vem ao nosso escritório dizer, olha, tem lá um inquilino já muito antigo que morreu, ficou lá o filho. E agora a pergunta que o advogado tem que fazer é que idade é que tinha o filho. Ou se o filho era totó, ou era tontinho, ou se tinha, digamos, um RABC muito baixo. Enfim, tudo isto são questões que têm que ser colocadas à pessoa quando o cliente nos informa uma determinada situação que tem a ver com a morte do arrendatário. E pronto, era tudo. Muito obrigado pela vossa atenção.